Vi fantasma, fantasma, vi. Vi um fantasma eu vi. Muitas pessoas já contaram histórias fantásticas de fantasma. Minha avó Marieta, na década de 50, na rua Uruguai, no bairro do Andaraí, na Tijuca, moradora de uma vila, lá na casa que ela morava e que eu visitava quando criança, ela me contou diversas histórias de fantasma. História que os antepassados contavam para ela. A mãe dela costumava contar diversas histórias que haviam acontecido na fazenda. História com escravo, história sem escravo, histórias que na fazenda um contava para o outro. Sempre história de fantasma. Conheci também um senhor, muitos anos depois, morador de Niterói, que era um exímio contador de histórias, histórias as mais variadas. Ele era profissional, ele contava histórias e a maneira de contar uma história para professores, homens e mulheres, que depois iriam contar histórias para seus alunos. Mas voltando à minha história, a história de fantasma que eu vi, eu começo falando sobre a amoreira. A amoreira é um pé de fruta e existe uma lagarta que costuma frequentar o pé da amoreira. Ela come as folhas do pé de amoreira. Esta lagarta é esbranquiçada. Muita gente que tem pé de amora no jardim de casa já viu esta lagarta. Ela é grandinha e esbranquiçada. Ela é conhecida também como o bicho da seda, porque ela, quando numa sala, num quarto, as pessoas podem aproveitar esta lagarta para ela produzir a seda. Mas voltando à história de lagarta, a lagarta que eu vi não era essa. A lagarta que eu vi era uma pequena lagarta, bem menor do que a lagarta da amoreira. E ela estava subindo o caule de uma árvore chamada quaresmeira. A quaresmeira é uma árvore
que dá uma flor linda. Esta que eu tinha em casa era uma quaresmeira de flor amarela. Eu vi uma pequena lagartinha subindo pelo caule da quaresmeira. Ela subia lentamente, bem lentamente. Quando ela parou, ela estava numa altura ao alcance da minha mão. Eu poderia esticar o braço e pegar a lagartinha, mas eu não fiz isso. Eu fiquei observando. Ela parou e ficou ali. Eu fui embora, fui para casa, fui fazer os meus afazeres. No dia seguinte eu voltei e vi a mesma lagartinha paradinha no mesmo lugar. Voltei no outro dia e no outro, e lá estava ela, paradinha. Até que um dia ela começou a se transformar. Ela começou a ficar com um corpo um pouquinho diferente. Parece que ela aumentava o seu volume de corpo. No dia seguinte, voltei lá novamente e ela já estava ganhando uma outra forma. Ela já estava bem gordinha e ganhando asas. Ela estava se transformando numa cigarra. Um belo dia, a cigarra voou. Era uma cigarra Zizi, bem pequenininha, bem pretinha. A cigarra Zizi é a lagartinha que eu vi transformada. Ela gritou Zizi, Zizi, Zizi e voou. Assim também é a nossa alma. Quando nós morremos, morre apenas o corpo. A alma voa. A alma voa para um lugar que nós não conhecemos. A cigarra Zizi se transformou. Nós também não vamos morrer, como a lagarta não morreu, ela se transformou. Nós vamos nos transformar. Nossa alma vai voar como voou a cigarra Zizi. Voar para um outro universo. Assim como o universo da cigarra é completamente do universo da lagartinha que lhe deu origem.